Gênesis. Gênesis é o começo e vai desde a criação. Lá no Velho Testamento fala de Eva e de Adão, Caim, Abel e os 7, inclusive Abraão. É importante esse livro, não se aparte dele não. Ele fala da origem da vida da humanidade e como surgiu as coisas, menos da eternidade. Porque Deus sempre existiu, não tem princípio nem fim. Ele é maravilhoso, eu sinto o seu amor em mim. A glória, a honra e o louvor seja dada para o Senhor desde a sua eternidade. Um beijo bem grande no Senhor dos Exércitos, que é digno de santidade. Missionário Teres Andrade. Como já foi dito, esse livro fala do princípio das coisas, porque ele fala do primeiro homem, da primeira tentação, do primeiro assassinato e da primeira gratidão, e assim por diante. Gênesis é tão importante que nele se encontra a primeira promessa de redenção da humanidade, o que significa dizer que Deus nunca desistiu nem de mim e nem de você. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, Deus faz ali a primeira promessa de redenção para toda a humanidade. Que da semente da mulher, Eva, iria nascer Jesus Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente, o diabo. A partir dessa promessa, o diabo começou a se perturbar e a perturbar as demais pessoas, a ponto de pensar que essa promessa se referia a Abel, por ele ser um rapaz bom, por ser um rapaz bacana, por ter bom testemunho e por obedecer aos pais. E logo Satanás usa Caim, um cabra ruim, sem projeto nenhum, para assassinar o seu irmão Abel. E assim ele matou Abel, se utilizando da inveja de Caim. A inveja tanto prejudica os outros, como principalmente a si mesmo. Se um dia você vier a ser picado pelo mosquito da inveja, combate esse vírus com o sangue de Jesus Cristo que tem cura. Voltando para o texto. Abel morreu, mas Deus deu outra semente para o casal Adão e Eva. Nasceu um outro filho chamado Sete, era a cara de Adão, não na personalidade. E de Sete lhe nasceu um filho e foi chamado seu nome de Enos. E por meio dele se iniciou o primeiro culto de adoração a Deus, sob o seu incentivo. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Essa mensagem eu já preguei na Igreja Evangélica Rei dos Reis, a qual eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Muito bem. Da linhagem de Sete, passando por Enos e chegando em Sem com S, este foi muito abençoado pelo seu pai, o velho Noé. E da linhagem de Sem veio Abraão, o qual teve o seu chamado quando ainda residia em Ur dos Caldeus. Dentre tantas promessas de Abraão, podemos destacar uma, que nos toca de forma especial no que tange a salvação. Quando Deus lhe disse, em ti serão benditas todas as nações da terra, Gênesis capítulo 12, versículo 3, essa promessa estava abrangendo os 5 continentes. Só não vai para o céu se não tiver interesse mesmo. Essa é a grande verdade. Só que tem um detalhe. Para morar no céu, você já está sabendo, lá não vai estar a Souza Cruz, lá não tem alambique, lá não tem boate, lá não tem bares, lá não tem motéis. Muito bem. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, diz que essa promessa foi feita para Abraão e a sua posteridade. E nesse mesmo livro de Gálatas capítulo 3 e versículo 29, deixa bem claro que os que aceitam Jesus pela fé passam também a ser descendente de Abraão, com o mesmo direito à promessa que foi feito a ele e aos seus descendentes. Muitos dos personagens de Gênesis são mencionados no Novo Testamento em relação à fé. Dentre tantos, podemos destacar Enoque, que foi arrebatado por meio da fé para não provar a morte. Noé, pela fé, construiu uma arca para preservar ele e a sua família do dilúvio das águas. Abraão saiu de Ur dos Caldeus por meio da fé. Isaac, por meio da fé, abençoa Jacó no tocante os bens futuros. Jacó, pela fé, já presta a sua morte e fez uma reunião familiar e passou a declarar o que ia acontecer no futuro com cada um dos seus filhos. José, pela fé, deu ordem aos israelitas para não deixar sua caveira no Egito. Muito bem. Todos esses personagens citados estão registrados no livro de Gênesis. Jesus Cristo mesmo fez algumas referências acerca também do livro de Gênesis, quando ele disse em uma das suas pregações, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Ele também fez referência ao que aconteceu com Ló
e com sodomitas, lá em Lucas capítulo 17, versículo 26 até o 29. E Lucas capítulo 17, versículo 32, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa exclamação é um aviso, é uma advertência para que você não venha ser deixado para trás, como aconteceu com ela e como vai acontecer com muitos no arrebatamento da igreja. Até mesmo o livro de Judas exorta os cristãos de hoje para não agir como agiram os desobedientes da época. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 7, diz que muitos enveredaram pelo caminho de Caim. Esse caminho não é bom. Outros pelo engano do prêmio de Balaão. Aqui está se referindo a pastores e a fiéis que se focalizam só em dinheiro, só em riqueza. E outros pereceram pela contradição de Coré. Aqui está falando da insubmissão às autoridades eclesiásticas. Tudo isso e muito mais que eu falei, você encontra no livro de Gênesis. Ele é muito rico em informação. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus é visto como fazendo parte da linhagem de Abraão e de Davi. E em João capítulo 8, versículo 58, para não gerar dúvida acerca de Jesus Cristo, no tocante à sua origem, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração foi feita por Jesus Cristo, porque até hoje muitos, por ignorância, acham que Jesus Cristo surgiu a partir de Maria. Jesus Cristo sempre existiu muito antes da eternidade. Amém? Um abraço a todos e ore por mim, missionário Teles Andrade, e até a próxima mensagem, se Deus assim me permitir. Amém. Agora vamos ouvir o hino de minha autoria, intitulado Concerto para um Teclado, tocado pelo próprio Teles Andrade. Ouçamos.